Alô, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, voltando aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança dessa manhã de segunda-feira, e queremos abraçar a você que está nos acompanhando aqui, tá certo? Nosso muito obrigado, nosso canal no YouTube, tá certo? Bem como também nosso Face, Ribamar Nogueira, nosso muito obrigado. Queremos nesta manhã trazer uma palavra de Deus ao seu coração, à sua vida, tá certo? Baseada no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9, versículo 10, e depois vamos para o capítulo 22, versículo 13, né? Que nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta manhã. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Versículo 20, capítulo 22, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio-dia nas ruas. Queridos irmãos, esta palavra prosperidade é uma palavra bastante difundida hoje nas igrejas, sobretudo nas igrejas neopentecostais, né? Porque os nossos irmãos da linha neopentecostais, eles se dividem hoje em dois grupos, né? Há aqueles grupos que valorizam ou supervalorizam a questão da prosperidade bíblica ou da prosperidade financeira, que é bíblica a prosperidade, né? Vamos falar isso dentro da nossa mensagem. E aqueles que dão valor aos dons que supervalorizam a ação poderosa do Espírito Santo. Todos os dois grupos estão corretos nas suas, nos seus temas explorados. O erro consiste na supervalorização, né? Sobretudo os irmãos neopentecostais que valorizam a questão da posse, como os irmãos da Universal, da Mundial, da Igreja da Graça, que valoriza bastante essa questão financeira, tá certo? Porque a prosperidade, irmão, ela é bíblica, ela está na Bíblia, tá certo? Mas nós precisamos entender o que é ser próspero. Às vezes alguém ganha um super salário, um salário bom, razoável ao mês, e não é próspero, não vive a prosperidade que a Bíblia propõe. E às vezes o irmão que ganha um salário mínimo, né, vive de salário mínimo durante o mês, vive a sua prosperidade, porque ser próspero é viver bem, ser próspero é desfrutar daquilo que Deus o oferece, daquilo que Deus tem dado e colocado nas nossas mãos. É isso que é ser próspero, né? Às vezes a pessoa ganha um salário razoável, bem, é rico, é milionário, e veja uma vida de fadiga, uma vida de canseiro, uma vida que para dormir tem que tomar remédio controlado, que a sua vida familiar é totalmente uma vida miserável, não tem prazer, né? E quanto a uma pessoa que é pobre, que ganha um salário mínimo, que vive ali pichinchando para que chegue, para que o salário dê para chegar pelo menos no meio do mês, mas ele vive uma vida de alegria, uma vida de felicidade, vive bem com a sua família. Então, isso é que é ser próspero, né? E aqui no texto que nós lemos, na palavra do Senhor nosso Deus, ele é bem claro em expor isso para nós, né? E aqui o provérbio o autor aos provérbios, ele vai elencar algumas metáforas para exemplificar essa questão. E a primeira metáfora que o provérbio usa aqui é o celeiro, tá certo? A metáfora do celeiro e do lagar. Para quem não sabe o que é celeiro, né? Nós do interior sabemos muito bem, é o paiol, né? Aquele paiol de arroz, de feijão, de farinha que nós temos, que é na roça, que é em nossas casas, né? E ele usa essa metáfora, provérbio, né? Capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, ele usa isso, né? Está escrito que devemos honrar ao Senhor com as nossas posses e com o melhor da nossa renda. Tal atitude, segundo o sábio, fará com que os nossos celeiros se encham abundantemente, né? Não só isso, mas que transbordam de mosto os nossos lagares. O celeiro, querido irmão, é o lugar transbordante, são metáforas que representam uma vida abundante. O celeiro, traduzido em hebraico, é lugar aonde se deposita a produção de grãos. Quando transbordava, era sinal de casa farta, né? Vemos isso nas bênçãos decorrentes da obediência, lá de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8.
Mas o conselho do sábio mostra que isso só é possível quando há generosidade em fazermos a vontade de Deus, né? Quando ele diz, a bênção do Senhor enriquece. Nesse mesmo texto, querido irmão, Salomão fala dos bens e da renda adquirida com o fruto do nosso trabalho. Mas a verdadeira prosperidade não vem apenas de nossos esforços, mas principalmente o resultado direto da bênção do Senhor. E é exatamente isso o que diz o sábio Provérbios no versículo mais à frente, no versículo 22. O celeiro, amado irmão, é o lugar somente se encherão, o celeiro e o lagar, perdão, eles somente se encherão e se transbordarão quando a bênção do Senhor Deus estiver neles. E a bênção divina que faz a distinção entre ter posses e ser verdadeiramente próspero. Somente a bênção do Senhor é que faz essa distinção de ser próspero e de ser verdadeiramente abençoado por Deus. Queridos, ser rico é uma bênção do Senhor, sem sombra de dúvida. Mas a riqueza que o Senhor nos dá, as bênçãos que o Senhor nos dá, as posses que o Senhor nos dá, não é para nós, mas é para dividir, não é, com o nosso próspero, mas é para darmos todas as bênçãos que o Senhor nos concede, é para dividir com aqueles que estão necessitados. Isto é o resultado de uma vida próspera, abençoar outras vidas, tá certo? E isso também é ser feliz. A prosperidade integral só é possível com a presença de Deus nas nossas vidas. E quando tem essa presença de Deus na nossa vida, nós sabemos repartir, nós sabemos compartilhar aquilo que Deus nos dá. Por isso, nesta manhã, querido irmão, eu abro aqui esse parênteses para dizer isso para você. Seja generoso. Se Deus está te abençoando, irmão, Deus me abençoou. Saiba de uma coisa, que a bênção do Senhor não é só para você. A bênção do Senhor é para você compartilhar, é para você ajudar aqueles que realmente precisam. E aí a segunda metáfora que o livro de Provérbios usa aqui é a formiga. Porque, meu irmão, nem todos, Jesus mesmo disse, eis que os pobres sempre estarão convosco. Nem todos ficaremos ricos, nem todos prosperaremos financeiramente, tá certo? E é por isso que há essa necessidade de ajudarmos aos necessitados, de demonstrar o nosso amor na prática, no nosso viver diário. Ninguém é pobre o suficiente, querido irmão, querida irmã, que não possa ajudar o seu próximo. Ninguém é pobre o suficiente que não possa dar um sorriso, não possa dar um abraço, não possa dar um aperto de mão. Mas vamos ver agora a metáfora da formiga, que é algo interessante que a Bíblia compara, que a Bíblia faz isto, né? Ela vai dizer em Provérbios, né, capítulo 6, versículo 6 ao 11, na metáfora da formiga, o sábio nos exorta a tomarmos uma atitude prudente diante da realidade da vida. Vai ter com a formiga preguiçoso. A palavra hebraica usada aqui, ela possui o sentido de mover, tomar uma atitude na vida. Até os insetos, queridos irmãos, podem nos dar lições sobre o trabalho. Mas não é apenas isso que aprendemos com a formiga. Ainda em Provérbios, o sábio Agur invoca o exemplo desses pequenos insetos. As formigas possuem uma noção sortificada de trabalho. Como, por exemplo, elas trabalham no verão para que preparam a sua comida, tá certo? Isto é, as formigas sabem poupar, elas não apenas trabalham, mas também poupam. O cristão deve aprender igualmente a poupar o recurso para eventualidades futuras. O texto de Provérbios diz que as formigas, mesmo não tendo sentido superior, nem não tendo nem um oficial, nem dominador, mas prepara o verão, o seu pão, para que quando chegar o inverno não falte o seu mantimento. As formigas também são
responsáveis, ou seja, trabalha sem serem vigiada. O erudito Derek Kennedy observa os contrastes entre elas e o preguiçoso, quando informa que a formiga não precisa de fiscal, enquanto o preguiçoso precisa ser advertido todo o tempo. As formigas discernem o tempo e o preguiçoso não. Queridos, nós precisamos trabalhar para não ser fardo a ninguém. E o apóstolo Paulo é bem radical nessa questão, quando ele diz: aquele que não trabalha é melhor que não coma, que fecha a boca. E nós vemos aqui a formiga trabalhando organizadamente para que todos tenham esse mantimento, para que quando vierem os dias difíceis não lhe falte o pão. Da mesma forma, queridos irmãos, devemos ser prudentes como a formiga, trabalhar não só com os braços, mas trabalhar só com as mãos. Porque tem gente que trabalha, que é uma beleza, ganha dinheiro, que é uma beleza, mas é uma vida de necessidade. Por quê? Porque não sabe poupar, não sabe prever, não diria prever, mas não sabe se resguardar para aqueles dias que lhe faltarão. E o segredo aqui de você ser rico, ou melhor dizendo, o segredo de você ser próspero aqui não é trabalhar, não, mas é economizar, é ser sábio, é ser inteligente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, que sejamos inteligentes e que sejamos sábios e que sabemos repartir aquilo que Deus nos dá. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo programa, quando aqui estaremos.